Olá, galera! Aqui quem fala é a professora Gislaine Antunes de Arte e estou trazendo aqui para vocês um pequeno tutorial relacionado ao PET 5, semana 1. Essas são as pastas dos formulários que eu crio para vocês todas as semanas. Então, este tutorial é referente ao PET 5, semana 1. Por que, professora, isso? Porque, no caso dos meus alunos, né, a gente responde as atividades, a sua maioria, nos formulários que eu crio a partir do quê? A partir do PET impresso, certo? Então, vamos lá. Semana 1. Cliquei aqui na pasta. Como vocês podem ver, aqui é o formulário do PET 5, terceiro PB5. Cliquei. Então aqui a gente tem aqui o título, né? PET 5, terceiro PB5. Ah, professora, mas a minha turma não é o PB5. Tudo bem, não tem problema. As questões do terceiro ano são as mesmas para toda Minas Gerais, ok? Se eu precisar colocar alguma coisa diferente, eu vou fazer um tutorial diferente para cada turma, ok? Então, isso daí não precisa ficar preocupados. O que eu quero que vocês atentem aqui, de primeira, é no título. Então, observe sempre o título, porque se você encontrar alguma coisa diferente, você me chama lá no privado e fala, professora, o título tá diferente. Porque pode ser que eu tenha colocado o link errado para você, o link de outra turma, né? Então, procure observar esse título, ok? Outro lugar que você pode observar se realmente o formulário está correto, se é da sua turma, é nessa parte aqui, ó, de turma. Porque se tiver aqui certinho, ó, no caso aqui é terceiro PB5. Então, aqui está terceiro PB5, então, ok. Então, ali em cima, no título, eu só vou arrumar, né? Vou colocar aqui é do PB5, mas você está respondendo o formulário correto, tá? Então, não tem problema nenhum, certo? Então, aquilo tudo que vocês já conhecem, colocar o endereço de e-mail, tem os recadinhos do coração para vocês, as dicas, né? Essa dica é importante, ok? Não desistam de jeito nenhum, gente. Força e foco. Coloca o nome completo, a turma, o tipo de envio, como a gente já conversou, né? A gente tem conversado sempre, por formulário ou pelo caderno. Quem faz no formulário não precisa copiar no caderno, porque já vai uma cópia para você no seu e-mail. Quem fez no caderno pode tirar a foto, clica aqui em caderno e vai upar as fotos para mim, vai me enviar as fotos. Não me mande as fotos pelo WhatsApp porque não dá certo, ok? Eu já expliquei tudo isso lá para vocês nos grupos. Não está dando. Então, para ficar registrado, se você quiser e puder, você envia as fotos do caderno aqui no formulário. Então, vamos lá. Hora da atividade, umas regrinhas de estudo aí, de boas. Então, vamos lá. Nessa semana 1, nós iremos falar sobre a relação de arte e consumo, certo? Na contemporaneidade, ou seja, na nossa atualidade, nesse momento agora contemporâneo, certo? Então, aqui a gente tem, eu coloquei para vocês aqui as páginas do nosso querido PET, semana 1, e temos um pequeno texto aí, ó, falando da relação de arte e consumo, certo? Então, ele vai falar, vai pontuar algumas coisas históricas, né? O século XX, falando que se caracterizou por essa mudança significativa, né? E falando sobre as transformações sociais e econômicas, né? Econômicas, políticas no mundo, enfim, ele vai fazer toda essa introdução para falar para vocês sobre essa relação da arte e do consumo. Temos aqui também uma imagem e como vocês podem perceber, ó, o texto está curtíssimo, é um testículo. Por favor, gente, não passa batido, dá uma lida aqui no texto. Como o texto é curto, eu vou pedir a vocês que, se vocês interessarem e puderem, por favor, dê uma pesquisada na internet. Mas pesquise em sites confiáveis, gente. Pesquise no YouTube, pesquise em sites, mas que sejam confiáveis. Porque às vezes vocês vão fazer as atividades e aí vocês, o primeiro que apareceu lá, né?
que a gente já sabe até o nome, né, gente? Vocês vão lá e já colocam a resposta copiada. E vocês sabem que eu não aceito isso, porque eu leio todas as respostas. E se você não fizer, por exemplo, as questões que são de reflexão, que são reflexivas, que eu preciso da sua opinião ou do jeito que você refletiu aquela indagação, eu vou te pedir para fazer de novo. É isso mesmo, gente. Então, atentem, vocês estão no terceiro ano, vocês estão saindo para a vida, vocês são pessoas pensantes. Por favor, gente, eu acredito em vocês, então não decepcionem, por favor. Então, continuando, vamos lá. Aí eu coloquei para vocês aqui um vídeo sobre arte e consumo. Ele é um vídeo, não me lembro agora quanto tempo ele tem, mas eu procurei pegar um vídeo que não fosse muito longo e que fizesse um resumão, mostrando algumas obras que estão relacionadas, então, à arte e consumo. Aqui vocês podem ver que na capa do vídeo ele está relacionando com a pop art. E aí vocês vão entender um pouco mais disso, uma pincelada disso, na verdade, aqui nesse vídeo. Então, leia o texto, assista o vídeo e aí a gente parte para as atividades. Número 1. De acordo com o texto, o século XX foi marcado por grandes mudanças, inclusive nas artes. Como isso refletiu nas produções artísticas e quais efeitos tiveram sobre ela. Então, gente, isso aqui é para você refletir, tá? Você leu e você vai me dizer com as suas palavras. Eu quero saber de você, né? Quais as suas palavras? Qual a sua opinião a respeito disso, certo? Número 2. Ao refletir sobre o texto acima, escreva um breve comentário relatando sobre quais tipos de sensações ocorre em você quando se depara com uma produção artística contemporânea. Você acha que ela é fácil de entender? Né? Então, isso é uma questão também reflexiva. Você precisa refletir sobre essas informações aí que foram dadas para vocês aqui no formulário, no PET. Mas se vocês quiserem, a gente pode bater um papo no privado ou vocês podem também pesquisar, né? Em sites confiáveis, no YouTube, certo? E aí a dica que eu dou é você procurar os vídeos que estão no YouTube Edu, acho que é ponto Edu, que é de educação, que são vários professores que fazem os vídeos, então você sabe que tem pelo menos um mínimo de confiabilidade. Número 3, ao produzir uma contemporânea, tá falando arte contemporânea, né, gente? Desculpa aí, mas é porque eu copio lá do PET impresso e coloco aqui. E aí muitas vezes desconfigura, falta palavras, às vezes junta as duas palavras e aqui ficou faltando. Então eu vou colocar aqui para vocês. Ao produzir, vamos lá. Produzir uma arte contemporânea. Pronto. Corrigido. O artista faz de forma proposital ao provocar estranheza em seu espectador? Escreva sobre isso após analisar o último parágrafo do texto. Então, vocês acham que é proposital? O que ele simplesmente faz de qualquer jeito e pensa assim, tô nem aí, qualquer um pode pensar o que quiser? Ou será que ele quer provocar alguma sensação ou quer provocar alguma ideia diferente, né? Qual o intuito da arte? A gente já conversou isso tantas vezes, né? Ao longo do ensino médio e para outros que eu dei aula no fundamental. A gente conversou tanto sobre isso, né? O que é arte? Qual que é o sentido da arte? O que vamos lembrar daquela obra, daquele artista que ficou exposto no museu e que ele estava com o corpo ali para as pessoas manipularem. O que ele queria com isso? O que ele queria dizer com isso? Não sei se vocês lembram desse fato. Se não lembram, vocês podem estar pesquisando aí, certo? Para isso tudo vai ajudar vocês a fomentar essas ideias aí, tá? Então, são 3 questões, né? Não vou dizer que nossa, é muito fácil. Não é fácil, gente. Pensar dói mesmo, de verdade. Mas vocês precisam se forçar a pensar, certo? Isso é muito importante.
E aí, não esqueçam, por exemplo, aqui nessa última aqui, eu coloquei um valor mínimo de caracteres. Ai, professora, lá vem você com essa chatice de caracteres. Pois é, caracteres, gente, é a menor unidade, ó, da palavra, certo? Então, uma letra é um caractere, um espaço é um caractere, mas, por favor, não encham a parte de resposta com um monte de caractere especial, ponto, 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 interrogação, espaço, porque eu vou ter que ter o trabalho de te chamar para você refazer e você vai passar um vexame, porque eu vou ter que falar isso com a supervisão e explicar por que que você vai refazer, e isso é muito chato. Então, faça sua atividade de boa, né? Se você não quiser completar ela agora, você pega as questões e vai fazendo, anota aí no caderno, vai fazendo um rascunho e depois você passa pro formulário, pronto, acabou. Gente, né? Porque não é fácil mesmo, não. E aí você tem um mínimo de caracteres, mas não tem um teto máximo. Você pode usar mais caracteres. Gente, 20 caracteres é muito pouco, muito, muito, muito pouco, né? Eu poderia colocar para vocês que são do terceiro ano pelo menos 100 caracteres, mas não, tô colocando só 20 para incentivá-los, tá? Então é isso, gente. Aqui tem a parte do envio de atividades. Quem precisar enviar atividade, foto 1, foto 2, né? Quando você clica lá em caderno, ele já aparece isso aqui, ele vem direto para essa seção aqui. E aí, uma avaliação da atividade, vocês vão me ajudar aí nessas resoluções. Gostaria de agradecer aí quem ficou até o final do vídeo. E é isso, meu povo. Se tiver alguma sugestão, você pode colocar aqui também para mim, né, a respeito desse vídeo ou de outras coisas, e pode me chamar também no privado, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.